Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 403. Mulher Forte. 2. Chegando no meio do território de Eleanor, a primeira visão que Victor teve foi de um grupo de mulheres vestindo apenas roupas leves de ginástica, cujos abdominais tonificados podiam ser vistos claramente, brilhando com um brilho de suor. A primeira a notar Victor foi Alicia. Oh, você está de volta, Conde. Quando Alicia falou, Dorothy imediatamente parou de fazer seu treinamento e se virou para Victor. E ela não foi a única, todas as 7 valquírias fizeram isso. Conde. Dorothy parecia que ia dizer alguma coisa, mas ficou em silêncio quando viu o homem vestindo apenas um yukata e carregando 2 mulheres no ombro. Seu rosto não podia deixar de ficar vermelho por vários motivos, sendo o principal a beleza daquele homem que parecia ser capaz de derrubar nações. E ela não foi a única. Todos ficaram sem palavras com sua aparência atual. Tê-lo em um terno preto foi legal, mas ele vestindo essas roupas era 1000x melhor. A única relativamente sem tesão era Alicia, uma garota de cabelos azuis e olhos castanhos que tinha uma aparência fria. Sup, meninas. Victor deu uma leve saudação. Onde estão as meninas? Quem respondeu foi Alicia, a mulher de cabelos pretos. Pepper, Lacus e Siena estão na casa que Eleanor lhe deu. Esse humano está em um local separado. Ela respondeu com um leve rubor na bochecha. Entendo. Victor não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso ao ver aquelas valquírias naquelas roupas, e corpos suados agindo assim. Quem são eles? Dorothy perguntou curiosa. Eu acho que você poderia dizer que eles são suas antigas rainhas. Hugh, você pode me colocar no chão? Morgana reclamou. Mas ela não lutou como antes. Ela não queria levar uma tapa na bunda. Que tal não? Victor sorriu friamente. Hugo. Ela reclamou um pouco, e então desviou o olhar. Por que você não está reclamando, Jeanne? Não sou masoquista. Quero dizer, eu não estou falando sobre isso. Você é estranhamente quieto. Você não costuma ser assim. Jeanne permaneceu em silêncio, mas não pôde deixar de pensar em sua expressão que viu no espelho. Ela ainda não conseguia aceitar que era ela, e isso a chocou profundamente. Por causa disso, ela não estava reagindo ao que aconteceu. Ela estava muito perdida em pensamentos. Eles são os Skins. Hein? Dorothy e o grupo se recuperaram de seu estupor e responderam. Ah, você não sabe, hein? Bem, Vlad fodeu tudo, e ele ficou solteiro de novo. E agora, suas ex-esposas vieram bater na minha porta, e eu decidi cuidar delas. As valquírias apenas olharam para Victor com um olhar chocado e boca aberta. Este homem disse casualmente que tomou as ex-esposas do rei vampiro para si mesmo. Ele realmente tem bolas. Ei, idiota. O jeito que você falou faz parecer que nós temos. Cala a boca, porco. Victor deu um tapa na bunda de Morgana. Hugo. Percebendo o som que ela fez, Morgana rapidamente colocou a mão sobre a boca. Oh! O sorriso de Victor cresceu. Não me diga que você... Cale-se. Foi uma reação involuntária. Isso não melhorou sua situação, Morgana. Jeanne comentou com um suspiro. Eca. Ignore esse pervertido. Onde estão os monstros? Ela é a ex-mulher do rei, sabe? Eles realmente querem comentar sobre isso, mas decidiram que era melhor ficar quieto para sua própria saúde mental. Essas hordas não são uma ocorrência muito comum, sabe? Quem começou a explicar foi Alicia. Ela parecia liderar o grupo. O que você quer dizer? Quero dizer, há épocas do ano em que eles aparecem. Essa época era uma ocorrência incomum. Então quando eles virão? Nós não sabemos. Mas provavelmente no próximo verão? Hugh, seu tempo não faz sentido. Quando é verão ou inverno neste lugar? Quando os monstros não atacam? Dorothy respondeu. Se eu for fundo na floresta, encontrarei um monstro, certo? Bem. Sim, mas eu não recomendo. Alicia parou de falar, quando viu o corpo do homem começar a brilhar dourado e desaparecer na frente dela. Um silêncio caiu sobre o grupo, e esse silêncio durou até Dorothy gritar. Não me diga que ele vai para a floresta. E sem equipamento. Quem falou foi Judy, a mulher de cabelos azuis e olhos castanhos, mas no momento em que ela disse isso, o Odachi que estava flutuando parou na frente dela, disparou em direção ao horizonte. Apóstrofo. Arma estranha. Pensou Judy. Devemos falar com a Condessa Eleanor? Dorothy perguntou. Claro que devemos.
Alesha falou em um tom calmo. Mesmo que ele seja forte, entrar na floresta sem equipamento que possa matar seres imortais é pura tolice. Eu não acho que esse seja o objetivo dele. Marta, uma mulher de aparência gentil, comentou. Lembre-se que ele estava com 2 convidados, as ex-esposas do rei especificamente. Os rostos das meninas escureceram. Não me diga que ele pretende jogá-los naquele lugar. Alesha falou. Bem, é uma possibilidade. Marta não negou seus pensamentos. E eles estavam certos, assim como Violette. Ao chegar no meio da floresta e ver um grupo de monstros, Victor jogou as mulheres no meio da horda de monstros. Isso não é maneira de tratar uma mulher. Morgana falou enquanto se levantava da cratera. Eu estou doente. Jeanne falou com um rosto doente. Roar. Ouvindo um rugido que congelou suas almas, as 2 mulheres rapidamente olharam ao redor e se prepararam, e logo viram vários monstros de formas diferentes. Victor, seu bastardo, você está tentando nos matar? Victor não respondeu. Em vez disso começou a falar com uma voz que parecia vir de todos os lugares. Sabe? Eu gosto de mulheres fortes. ... Jeanne exclamou, confusa. Mulheres que andam sozinhas e com suas próprias convicções. Mulheres que lutam pelo que querem. Esses tipos de mulheres são as mais bonitas, e são as que mais brilham na minha visão. E são esses tipos de mulheres que me fazem querer lutar com elas. Jeanne se esquivou do monstro que atacou e usou sua mão para quebrar o pescoço do monstro. O monstro caiu no chão, mas em menos de alguns segundos, seu pescoço voltou ao lugar. Porra, ele realmente nos jogou nessa floresta amaldiçoada. Morgana falou enquanto chutava um monstro de 2 metros de altura. Nós também estamos sem armas do clã Adester. E nós somos fracos. Eu estava um pouco animado ao descobrir que você era Jeanne d'Arc, e um ex-general demônio. Mas, vendo o estado em que você está, não posso deixar de ficar desapontado. Eu sei, você já disse isso. Morgana comentou em tom odioso enquanto se esquivava do ataque de um monstro. Vá embora. Um poder sombrio saiu de sua mão e explodiu o monstro na frente dela em um pedaço, mas alguns segundos depois, aquele monstro começou a se regenerar. TSK. Não desperdice sua energia, apenas afaste-os, precisamos sair deste lugar. Jeanne tomou a decisão mais correta nesta situação. Ela chutou 2 monstros para frente e saiu da cratera. Eles ainda tiveram tempo suficiente, pelo menos aqueles monstros ao redor ainda não atacaram. Por que não atacaram? Por causa disso, eu vou consertar você. A voz de Victor causou arrepios na espinha de ambas as mulheres. Treme, treme, treme. ... Que barulho é esse? Jeanne perguntou. Sons de passos. A terra está tremendo. Todos os monstros ao redor olhavam para um ponto. Olhando na mesma direção dos monstros, eles se viraram. 2 behemoths, na verdade era apenas a parte superior de 2 behemoths. Ele é louco pra caralho. Mesmo um santo antigo não podia deixar de amaldiçoar neste momento. Victor, aquele bastardo, carregava 2 gigantes com seus 2 braços e caminhava vagarosamente em direção a eles. Quanta força ele tem! Morgana não pôde deixar de comentar ao ver essa cena. Como ex-esposa de Vlad, ela conhecia o território do clã Dresdeia. Ela até veio aqui algumas vezes. O mesmo poderia ser dito de Jeanne. Por causa disso, ambos sabiam que os monstros que ele estava segurando em seus ombros eram os mais perigosos neste lugar. Os monstros ainda estão lutando, mas mesmo assim não conseguem escapar das mãos daquele homem. Jeanne analisou. Conheça meus novos amigos, Pukishi e Ponta. O sorriso de Victor cresceu. Você vai brincar com eles? Você não ousaria. Morgana disse. Tudo o que ela conseguiu foi o sorriso de Victor que se alargou ainda mais. Os músculos da mão de Victor flexionaram, e ele jogou os gigantes nas 2 mulheres. Fodido bastardo. Jeanne e Morgana gritaram ao mesmo tempo que viram 2 seres gigantes voando em direção a elas. O melhor remédio para consertar 2 mulheres em desespero não é uma noite de amor e palavras de amor. O sorriso de Victor ficou ainda mais largo, bastante demoníaco. Até mesmo os demônios mais malvados perderam seu sorriso agora. O melhor remédio é desespero. Desespero real. Agora. Victor bateu palmas uma vez. Meus 2 porquinhos. Lutem, lutem, lutem até o último suspiro. Lutem por suas vidas. Caiam no desespero
Os olhos de Victor brilharam ferozmente. Mostre-me sua persistência. Ah! Um grupo de valquírias estava correndo em alta velocidade, e na frente dessas valquírias estava uma mulher com longos cabelos brancos e segurando uma grande espada grande. Aquele homem está além da loucura, ele é louco. Nem a palavra loucura seria suficiente para descrever sua loucura. Que tipo de louco entra neste lugar sem preparação? Rose estava além de frustrada neste momento. Ela estava irritada com a imprudência do novo conde. Ele nem mesmo pegou nossas armas. Eleanor ficou em silêncio. Para ser honesta, ela realmente não sabia o que pensar. Victor era imprudente, mas ele não era imprudente ao nível de entrar em um local desconhecido sem informação e preparação. Ele até levou duas mulheres que foram identificadas como ex-esposas de Vlad. O que ele está planejando? Chegando na frente de uma floresta, os olhos de Eleanor brilharam vermelhos. Sangue, dois gigantes. TSK. Rose estalou a língua. Me siga. Sim. O grupo de repente acelerou o ritmo e, em menos de um minuto, estavam diante de uma grande planície de gelo. Umu? Você demorou. As valquírias olharam para a voz e viram um homem sentado em um galho de árvore enquanto suas costas estavam encostadas no tronco. Ele estava segurando uma maçã vermelha na mão e parecia estar brincando com ela, jogando-a para cima e pegando-a. Mesmo que o grupo estivesse perto dele, seus olhos estavam em outro lugar. Victor, qual é a sua intenção com isso? Comandante, olhe. Dorothy apontou para a frente. Eleanor perdeu a atenção em Victor e olhou para frente. Logo ela viu duas mulheres, feridas lutando contra dois behemoths e uma horda de monstros. Eles são a ex-mulher de Vlad. E atualmente meus dois porquinhos. Eleanor olhou para Victor com um brilho nos olhos. Qual o significado disso? Por que você não está ajudando eles? Eles precisam de ajuda. Comentou Victor. Comandante, se continuar assim, eles vão morrer. Foi Rose quem falou. Seus olhos estavam focados no campo de batalha, mesmo que eles sejam dois behemoths de classe mais fraca. Eles estão apenas evitando os monstros, mas isso não é suficiente. Eles não podem derrotá-los. Eventualmente eles vão se cansar. E eles vão morrer. Victor riu levemente. E seu sorriso era tão lindo que pegou as outras valquírias e até mesmo Rose desprevenidas por alguns segundos. Mesmo que ele estivesse dizendo algo tão horrível, ele não poderia deixar de ficar lindo. Eles não podem ficar na defensiva para sempre. Rose terminou o que ia dizer. Vencedor. Eleanor. O corpo de Eleanor tremeu quando ela ouviu a voz de Victor chamando seu nome. Ela olhou em seus olhos profundamente e viu uma seriedade sem precedentes neles. Admiro sua disposição em ajudar, e isso não é errado. Mas não se intrometa. Não é da sua conta. Victor caiu da árvore em que estava e flutuou calmamente na frente das valquírias. Ele levantou a mão para o lado e em menos de alguns segundos seu Odachi pousou em sua mão. Victor desembainhou o Odachi com o dedo e, com apenas esse movimento, uma pressão sanguínea horrível explodiu ao seu redor. O grupo sentiu como se estivesse se afogando em um mar de sangue, e não era o sangue que os deixava com sede, era o sangue que poderia matá-los. Aquela espada sozinha causava arrepios na espinha de todos. O que é essa espada? Victor puxou totalmente seu Odachi e, com um leve balanço, criou um gigantesco corte no chão que se estendia por vários quilômetros. O que é isto? Um limite. Victor embainhou seu Odachi novamente. Não cruze esse limite, ou você vai morrer. Um silêncio caiu ao redor deles, e todos puderam ver que ele não estava brincando. Você vai tão longe, Victor. Os olhos de Eleanor se estreitaram. Você vai me matar. Eleanor deu um passo à frente. E naquele momento ela sentiu como se o mundo estivesse desabar sobre ela. Toda a aparência de Victor se transformou em algo obscuro e apenas um instinto de matar, frio e pesado permaneceu. Você acha que não? Gole. Ela engoliu em seco e, naquele momento, seu corpo inconscientemente deu um passo para trás. E foi aí que ela sentiu a pressão do mundo deixá-la, e tudo voltou ao normal. Boa decisão. Victor se virou e sentou no ar. Ele soltou seu Odachi, e o Odachi ficou flutuando ao lado dele. Eleanor segurou as mãos que tremiam. Ele realmente me mataria. Se eu desse mais um passo. Ele realmente. Ela mordeu o lábio, e sangue escorreu de seus lábios, e com aquela dor, ela se conteve. Recompor. Victor abriu um pequeno sorriso quando viu a expressão de Eleanor. Tão inocente.
Se fosse Violette, ela teria cruzado a linha sem se importar com nada. Bem, ela provavelmente não confia em mim tão cegamente quanto Violette confia, por causa desse único motivo. Esse bluff funcionou nela. Sua intenção de matar, que foi refinada pelas almas de milhares de seres, não pode ser tratada com leviandade, meu amigo. E ela não está tão perto de você quanto Violette está. Mesmo assim, ela deve ser capaz de cruzar a linha com confiança. Ela não é uma condessa. Seria o caso se fosse outra pessoa, mas já que é você, ela não vai fazer isso. Ela valoriza muito sua amizade. Eu sei, por causa disso, vou me desculpar depois. Estou curioso, por que você não usou outro método? Ela é bastante teimosa quando se trata de seu território e desses monstros. Ela não pararia se não fosse por uma ameaça sólida de mim. Mesmo agora, posso sentir sua intenção de matar crescendo cada vez que os monstros atingem o corpos das mulheres. Você não está errado. Eu me pergunto por que esse é o caso, eu também. É como se ela tivesse um ódio muito profundo por essas criaturas. Bem, isso é compreensível. Eles são muito feios e difíceis de matar. Como uma barata é mortal, na verdade, tudo o que se ouviu por alguns minutos foi o som de explosões, gritos e os gritos de ódio de Morgana e Jeanne. Eles ainda estavam aguentando bem. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 404. O passado que nos define. Algumas horas depois. Por quanto tempo eles vão ficar na defensiva? Victor calculou em sua mente. Acho que eles devem chegar ao limite em alguns minutos. Embora Jeanne seja certamente algo. Ela sabe que está lidando com inimigos imortais, então ela mudou de atitude e está tentando selar seus inimigos. Embora isso só funcione com lacaios. Eu ainda não vi seus poderes especiais. Mesmo nesta situação, eles se recusam a usar seus poderes. Ou não poderiam. Victor lembrou que os dois sofriam de falta de sangue. E, mesmo que eles estejam sofrendo de sede de sangue, eles estão aguentando bem. Sentindo os olhos das valquírias em suas costas, Victor começou a falar. Valquírias, Eleanor. As mulheres olharam para Victor. Eu as considero mulheres fortes. Você nunca amolece nos treinos, sempre procurando maneiras de ficar mais forte e ajudar seu líder. E quando você vai brigar ou brigar um com o outro, você sempre tem aquele brilho nos olhos e aquele sorriso divertido no rosto. Aonde você quer chegar com isso, Conde? Rose perguntou diretamente. Olhe para aqueles dois. O que você vê? As valquírias e Eleanor olharam para as duas mulheres. Alguém que precisa de ajuda. Uma das valquírias disse, e as outras pareciam concordar com elas. Alguém preso na armadilha de um louco. Rosa falou. Eles parecem vazios. Eleanor falou. Victor abre um pequeno sorriso e olha para Eleanor. Correto. Mesmo que eles estejam em uma situação difícil, o brilho morto em seus olhos ainda está lá. Eles não estão lutando por suas vidas porque estão apegados a eles. Eles estão apenas lutando porque instintivamente é isso que eles devem fazer, é como uma sensação automática de autopreservação. Quando ouviram o que Victor disse, as mulheres não puderam deixar de olhar para as duas mulheres que estavam brigando. E as palavras de Victor não podem deixar de fazer sentido. Rosa Dasteia. A mulher mais velha olhou para Victor. Você e Walter são as pessoas mais velhas do clã Adrastea, então você deve saber quem eles são. Agora, eu quero que você me diga. Diga-me os nomes dessas duas mulheres. As valquírias e até Eleanor olharam para Rose. A loira é Jeanne d'Arc, uma ex-santa, aquela que já foi chamada de Donzela de Orleans. A de cabelos pretos que é um demônio, o nome dela é Ana, uma ex-general do exército de demônios de Lilith, a mulher que é chamada pelos demônios como a mãe de todos os demônios. E por essa mesma mulher que é considerada um dos seres mais fortes da existência, ela recebeu o título de a ceifadora. Todos no inferno temiam apenas a menção do título dessa mulher. A sensação de choque foi exatamente o que Eleanor e as valquírias sentiram. Eles sabiam que as duas mulheres eram ex-esposas de Vlad, mas como o rei é muito reservado com sua vida pessoal, eles não sabiam exatamente quem eram essas mulheres. E você realmente acha que essas mulheres precisam de ajuda? Você realmente acha que essas mulheres precisam da força do clã Adrastea para derrotar monstros fracos e dois behemoths que nem estão em uma das classes mais fortes? As mulheres não sabiam o que dizer. A resposta óbvia para essa pergunta era não.
Mas a maneira como eles estão lutando para lidar com monstros não faz as mulheres dizerem essa resposta. Eleanor olhou calmamente para Victor. Por um momento, ele pareceu desapontado. Por quê? Ei, vocês! Vocês vão apenas olhar? Ajude-nos! Morgana gritou. Gole! As meninas engoliram em seco quando viram a expressão de Victor agora. Isto é suficiente. Victor pegou Odachi flutuando ao lado dele, e no momento seguinte ele apareceu entre os monstros. A bainha do Odachi está coberta por uma aura vermelha de sangue puro e, com outro passo, Victor desapareceu. Listras de lâminas foram vistas no ar e, em um piscar de olhos, Victor apareceu de volta onde estava. Enquanto ele embainhava o Odachi, pedaços dos corpos dos monstros começaram a cair no chão. E mesmo depois de alguns segundos, eles não se levantam mais. O que é isso, Odachi? Dorothy gritou. E até Eleanor queria entender o que aquele Odachi era agora. Suspiro. Sobre o que foi todo esse show. Morgana deu um tapinha em suas roupas enquanto falava. Se você fosse nos ajudar, você poderia fazê-lo desde o início. Decepcionante. É. Ela parou quando viu o olhar de Victor, e tudo o que viu em seu olhar foi raiva e decepção. Você foi reduzido a meras cascas do que você era no passado. Esqueça a vingança. Você não vai muito longe do jeito que está. Aposto que até mesmo um vampiro adulto inexperiente pode matá-lo agora. Se você vai viver uma vida assim. Os olhos de Victor de repente ficaram em branco. Sim. Ele sorriu vagamente. Vê Victor. Jeanne ficou francamente surpresa com o olhar do homem. É melhor você morrer, tem certeza, parceiro? Sim, e pensar que você vai tão longe. O quanto você gosta de mulher forte, hein? Mas isso é algo que eu posso respeitar. O sorriso do ser dentro de Victor cresceu. Se vamos fazer isso, devemos fazê-lo em grande estilo. Ah, nível de restrição. Nível 0. O ser dentro de Victor e Victor falou ao mesmo tempo. Fuxe. Um poder sombrio subiu aos céus. Ruá! Monstros próximos fugiram com medo. O ar ficou mais pesado e era até difícil respirar. O que é isso? Rose e as valquírias caíram no chão, e um sentimento de servidão começou a subir em seus peitos. Inconscientemente. Errado, eles foram forçados a se ajoelhar. Nem Eleanor escapou. A mulher se ajoelhou no chão enquanto olhava para o homem no centro do pilar com choque em todo o rosto. Ela até esqueceu de respirar. E essa foi a reação deles, que estavam longe de Victor. O pilar de escuridão começou a diminuir lentamente até que, em algum momento, revelou um ser com duas longas asas, cujo corpo estava completamente coberto por uma escuridão que tinha veias de sangue carmesim. O ser não tinha forma ou aparência definida, as pessoas só podiam ver que existia, e estava parado na frente das duas mulheres. Vê você. Você iria tão longe? Jeanne praticamente gritou quando toda sua existência tremeu e, pela primeira vez, seus olhos vazios mostraram emoção. Medo. O mesmo se aplicava a Morgana. Chega de sonhos. A voz errática, a voz pesada, uma voz que só poderia ser descrita como autoritária, foi ouvida quando o ser começou a caminhar em direção às duas mulheres. Não há mais desejo. Não há mais expectativas. Chega de número $. A última palavra fez todos os presentes estremecerem. Era uma palavra que eles não entendiam, mas aquelas palavras só de serem ouvidas poderiam fazer sua existência tremer. Suas almas gritavam de dor. Fiquem. Fiquem. PLSS. Pare. Morgana implorou enquanto seus olhos sangravam, sua boca também. Apenas estar em sua presença era sufocante, e ela estava tremendo de medo como nunca antes, seu coração apertado de angústia. Olhe nos meus olhos. Ele decretou, e sua ordem não poderia ser ignorada. As duas mulheres ajoelhadas olharam nos olhos do ser. E tudo o que eles viram foi apenas pura escuridão carmesim. Como quem anda entre a vida e a morte. Como quem é o início de sua raça. Eu te condeno à morte. O ser à sua frente toca a sua cabeça com a mão, e ela sente algo sendo puxado de seu corpo, algo muito importante. Mas eles não podiam gritar ou saber o que era esse algo importante. Eles apenas fecharam os olhos em puro desespero. E antes de cair completamente inconsciente, eles ouviram: mostre-me sua persistência. Onde estou? Um súcubo. Um demônio de baixo nível que nem tinha nome. Um demônio inútil que estava destinado a morrer por seus semelhantes. Quem é esse? Mostre-se.
Este deveria ser o meu destino. O destino que milhares de demônios sofreram. O mundo a seu redor mudou, e ela se viu em um lugar onde o céu estava vermelho. Esse lugar. Correto. Morgana se virou e viu uma sombra que se parecia com ela. Aquele foi o lugar onde tudo mudou. A sombra virou o rosto para uma montanha que tinha um enorme castelo no topo. Na época, todos sabiam que Lilith existia. A sombra continuou. Foi bom senso. Mas ninguém sabia onde ela estava morando. Ninguém podia sentir sua presença. Ninguém poderia dizer suas intenções. Ninguém poderia saber se ela estava se escondendo ou apenas decidiu não se exibir. Ninguém menos que os sucubus, é claro. Nascer uma sucubo realmente foi uma benção e uma maldição. Tínhamos uma conexão especial com nossa mãe, e isso não era uma coisa boa. Morgan falou. A sombra apenas sorriu. Logo o mundo mudou novamente, e desta vez um pequeno demônio vermelho com asas minúsculas estava na entrada do grande castelo. Uma memória que Morgana se lembrava muito bem. Uma sucubo, hein? Um demônio de chifres longos falou. Um demônio que Morgana veio aprender que era o mordomo pessoal de Lilith. Eu preciso passar. Você realmente tem sorte. Meu mestre gosta muito de sua raça. Você pode passar. O pequeno demônio sarnento apenas balançou a cabeça depois de olhar profundamente nos olhos daquele demônio de chifres longos. Nós não sabíamos na época. Morgana ficou em silêncio enquanto mordia o lábio. Nós não sabíamos que atravessar aquele portão seria o começo do nosso inferno, um inferno muito mais doloroso do que ser morto por um demônio aleatório ou permanecer fraco. O mundo muda novamente. E desta vez, o pequeno demônio estava sem braços enquanto eles se escondiam em uma caverna. A entrada do castelo de Lilith era uma armadilha. Eu vim aprender no futuro que aquela entrada era apenas para enganar demônios desavisados. Se você quiser entrar no castelo de Lilith, você precisa da permissão da própria Lilith. A sombra continuou. No momento em que entramos naquele portão, uma floresta apareceu e fomos emboscados por vários demônios menores. Perdemos nosso braço e a dor consumiu nosso corpo. Mas nós paramos por causa disso. Morgana balançou a cabeça em negação. Nós cerramos os dentes, nos levantamos e, enquanto estávamos feridos, fomos caçar. Morgana apenas observou seu eu mais jovem fazer o que a sombra disse, e enquanto ela observava essa cena diante de seus olhos, era como se ela pudesse sentir todos os sentimentos que ela sentiu no passado. O mundo dos demônios é cruel. Se você mostrar fraqueza, você morre. Se você chorar, eles vão rir de você, e você morre. Se você sentir pena de outro demônio, eles usarão isso a seu favor e o matarão por trás. Compaixão, misericórdia, bondade, amor. Nada disso existe no inferno. O pequeno demônio caminhou até um rio vermelho e tomou banho. Então algo começou a acontecer. O rio começou a curar suas feridas, e logo o braço deles voltou a crescer. Aquele rio foi nosso salva-vidas. Não importa quantas vezes nos machuquemos. Não importa quantas vezes falhamos. Não importa quantas vezes nossos membros foram cortados. Vamos tomar banho naquele rio, Ficaremos melhores de novo. Morgana viu seu eu mais jovem se machucar enquanto lutavam contra os demônios que caíram na armadilha de Lilith, repetidamente. Os demônios que vieram procurando por Lilith definitivamente não eram demônios fracos, eram todos de alto nível. Afinal, você precisava de uma certa influência para saber onde Lilith residia. E isso também foi uma armadilha para a própria Lilith. É por isso que ser uma sucubo era tanto uma maldição quanto uma bênção. Não precisávamos disso, pois sabíamos instintivamente onde estava nossa mãe. E nossa maldição é que, já que sabemos onde ela estava, iríamos até ela e acabaríamos morrendo de morte de cachorro por causa de sua cruel armadilha. Morgana estava literalmente presa em uma floresta cheia de tubarões, e ela era apenas um peixinho. Depois de tentar 101 vezes, finalmente conseguimos. Usando a magia dos sonhos, conseguimos colocar um imp de alto nível para descansar, e nós o matamos sorrateiramente com nossas garras. Ele não sentiu nada porque, em sua mente, ele ainda estava dormindo. Uma vitória vazia depois de tanto sofrimento. Morgan falou, mas não foi em vão. O que fizemos depois de matar o imp? O sorriso de Morgana cresceu um pouco, e seu olhar brilhou levemente. Nós comemos. Que tal comê-los? O sorriso da sombra cresceu. Ficamos mais fortes.
Voltei para a caverna e planejei caçar outra presa, desta vez com mais eficiência, mas silenciosamente, usando meus poderes de nascimento a meu favor. E então, eu matei outro demônio e comi de novo. E isso se repetiu. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O mundo ao redor deles mudou várias vezes, como um filme passando no X-16, e tudo o que mostrava era um demônio se alimentando de outro demônio. Cada vez que se alimentava, ficava mais forte, seu corpo crescia e adquiria uma aparência mais demoníaca, à medida que eu se tornava mais implacável e cruel, enquanto suas ilusões começaram a afetar seus alvos com mais facilidade. Agilidade, força, resistência, tudo foi amplificado. A cada morte, ela ficava mais forte. A cada morte, ela ficava mais eficiente. E depois de milhares de anos, tivemos uma visita. Como um anjo caído descendo dos céus, uma linda mulher pousou suavemente na frente dela. Lilith, a mãe dos demônios. Assim como sua filha, ela também era uma súcubo. E sem nenhuma cerimônia, a deusa olhou para ela e sorriu gentilmente. Seu nome será número $%. Ela ficou paralisada e uma mudança começou a ocorrer. Sua aparência demoníaca começou a se tornar mais humana, e tudo o que restava de sua forma anterior eram seus chifres, asas e cauda, que era muito mais fina do que era. Mas ela ficou mais fraca. Longe disso, ela ficou muito mais forte do que nunca. Lilith. A mulher sorri gentilmente e diz algo: você fez bem. E naquele momento, a súcubo sentiu algo positivo pela primeira vez. Uma sensação de dever cumprido, uma sensação de trabalho bem feito. Ela não era mais um demônio fraco. Em vez disso, ela era um demônio de alto nível nas forças de Lilith, e menos de alguns anos depois, essa mesma Sucubus ganharia o título de Tirrapena em uma guerra contra a facção de Diablos. O mundo quebra. Morgana estava de volta ao lugar escuro. Um ex-general da mãe demônio Lilith não pode matar alguns monstros fracos. Um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Morgana. Decepcionante. Certo? Morgana virou a cabeça e viu sua sombra novamente. Sim, Morgana estendeu a mão para a sombra, seus olhos brilhando intensamente, enquanto um pequeno sorriso estava colado em seu rosto. A sombra olhou para a mão de Morgana e sorriu. Você suavizou. O amor faz isso. Errado. A sombra pegou sua mão e disse: aquele homem fez isso conosco. Sempre nos mantendo cativos, não nos deixando fazer o que queremos. Seu sangue nos aprisionou. Lentamente, a sombra de Morgana começou a se transformar em uma versão mais jovem dela, a mesma versão que estava em suas memórias quando Lilith a nomeou pela primeira vez. Mas o homem que nos matou, ele é diferente. Ele quer nos ver brilhando. Ele quer ver o nosso melhor, todo o nosso potencial. A cauda da sombra balançava para frente e para trás. Eu quero ter o filho dele. Morgana levanta ligeiramente a sobrancelha. A sombra puxa Morgana para mais perto dela. Nunca se esqueça do nosso passado. É o que nos define pelo que somos hoje. Nunca se esqueça disso diante de um general, guerreiro ou até mesmo de uma mãe. Você é um sobrevivente. Rachadura, rachadura, o mundo quebra. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai